Lançado no começo dos anos 2000, Psicopata Americano é uma adaptação direta do romance homônimo, escrito por Bret Easton Ellis, que tem na direção do filme a liderança de Mary Harron. A obra conta a história de Patrick Bateman, interpretado por Christian Bale, um banqueiro de investimentos de Nova York que leva uma vida dupla, mantendo as aparências de dia e de noite, tendo tendências violentas e comportamentos psicopatas. O filme que nasceu criticado e que com o passar dos anos se transformou em cult, hoje é visto como uma referência para homens que fazem parte da comunidade Red Pill. Então, o novo episódio do Masculinidades do Cinema, num tanto quanto másculo, pega para conversar sobre o Psicopata Americano e de como ele se tornou um fenômeno para homens pensarem que Patrick Bateman é um cara a se seguir. Mas antes de falar mais sobre o assunto, eu queria me apresentar. Eu sou Gustavo Toso. Esse é mais um episódio do Um Tanto Quanto Másculo, meu projeto que visa falar de masculinidade saudável a partir de dados, consumo, narrativas e experiência pessoal, tentando proporcionar um ambiente de diálogo e que rechaça discursos de ódio. Se você clicou no episódio, mas ainda não assistiu Psicopata Americano, fica tranquilo porque dentro do episódio eu não vou dar grandes spoilers que vão atrapalhar a sua experiência assistindo a trama. Quando a gente para analisar sobre a história de Psicopata Americano, ele conta duas versões do mesmo homem, do Patrick Bateman, em que ele está sempre projetando uma imagem impecável, vivendo o luxo de Nova York e muito preocupado com a sua aparência física. Ao mesmo tempo, o filme apresenta sua fase mais maluca logo em seguida, onde fica posto que ele se trata como uma entidade e acaba tendo comportamentos de psicopata durante a noite, promovendo assim a violência. E vale destacar que essa parte da aparência é bastante importante, porque eu vejo que existe ali o ponto de crítica dentro do filme, ao mesmo tempo que foi ali, nesse ponto da aparência, que eu comecei a perceber e a associar com grupos masculinistas. Eu acho que vale destacar muito que dentro dessa trama ela consegue produzir uma crítica muito bem feita, onde o filme acaba produzindo essa crítica, essa análise sobre a alta sociedade de Nova York, o elitismo e as relações supérfluas que estão presentes ali. Além disso, eles acabam mostrando a obstinação pelo status e a vaidade também. Tanto que para fazer esse episódio eu acabei pesquisando bastante sobre Psicopata Americano, a direção da Mary Harron, onde eu acabei encontrando uma entrevista em que ela acabou destacando sobre como o filme é uma sátira, abre aspas. Nunca esperamos que ele fosse abraçado pelos rapazes de Wall Street. De forma alguma, Psicopata Americano sempre teve a intenção de ser uma sátira, fecha aspas. Então, dentro desse ponto de sátira, a gente acaba encontrando no Patrick Bateman esse cara viciado em performar a sua própria aparência, aparecendo de cueca e fazendo exercícios no meio da sua sala, dando até mesmo dicas de cuidado com a pele. E eu gostaria de destacar aqui uma cena que me chamou muita atenção e que vale destacar nessa relação dele sempre estar olhando a si mesmo, a sua aparência e de como ele está no dia. Onde em uma cena em que o Bateman contrata duas garotas de programa para transar, ele acaba fazendo um ato e olhando para si mesmo na hora. Frente para um espelho, ele acaba se observando e se admirando os seus músculos e a sua performance. Algo que ficou muito caricato e que me fez aqui destacar essa cena em questão. É a partir daqui que eu consegui criar o primeiro vínculo com a relação com a machosfera, porque o personagem do Christian Bale é visto como uma referência de beleza para esses homens que fazem parte da machosfera, da comunidade Red Pill, porque ele é tido como um cara Sigma. O que seria Sigma, Gustavo? Vou te explicar. O Sigma é um arquétipo que é considerado como o homem de maior valor dentro da Red Pill. Então o Sigma é visto como se fosse a elite dos homens, falando dessa maneira mesmo que fica fácil e que eles consideram. É um cara bonito, é um cara galanteador, é um cara que consegue tudo fácil porque ele é muito bonito. Além dessa relação com a machosfera em questão, eu vejo que esse ponto do Bateman, de toda a forma que ele se vê e que ele valoriza a sua questão estética, eu acho que foi ali que homens tiveram o seu primeiro contato com a questão da pressão estética, onde o Bateman é alguém bonito, musculoso e que se cuida para isso. Assim, os homens da machosfera miram nele e exaltam o quão melhor que outros caras ele é por ser bonito dessa forma. Então, homens que não têm um arquétipo do Sigma acabam se inferiorizando e se diminuindo para caber nessa relação que existe entre os homens em si, onde homens são postos como acima de outros pela questão da beleza, num ponto de que você parece ser mais forte que outro, você tem certo tipo de rosto e coisas parecidas.
E assim, eu nunca parto de dizer que homens que odeiam mulheres, como são a relação com a comunidade Red Pill e da machosfera, que eles são gays. Eu nunca parto desse ponto de envolver a sexualidade nisso. E sim que eu vejo que é muito mais uma construção, enquanto sociedade, das nossas vertentes enquanto masculinidade que fazem homens odiarem mulheres. Mas eu acho que dentro desse contexto do filme, eu acredito que nada passe mais do que atração física para que o personagem de psicopata americano seja tão endeusado assim. Então eu acho que acaba tendo uma questão de atração física mesmo. Tipo assim, eles estão vendo um gostoso na tela e falam assim, caramba, eu queria ser assim. Para destacar também esse ponto, eu gostaria de trazer mais uma citação, mais uma aspas da Mary Harron, onde ela acabou destacando esse ponto da atração física pelo personagem. Abre aspas. Bret Easton Ellis, autor do livro, sendo gay, permitiu que fossem vistos os rituais homoeróticos entre esses macho alfa, o que também é verdade nos esportes, e é verdade em Wall Street, e em todas essas coisas onde os homens valorizam sua competição extrema e o tipo de coisa de, abre aspas, elevar suas habilidades, fecha aspas. Ela ainda complementa, abre aspas, há algo muito, muito gay na maneira como eles estão fetizando a aparência e a academia. Fecha aspas. E apesar de Psicopata Americano ter sido lançado no começo dos anos 2000, quando a gente para analisar 2026, esse endeusamento chegou até aqui, muito por conta que cada vez mais existem cenários na vida real, onde a machosfera, dentro das suas formações de tendências que existem de capturar outros homens, acabam promovendo o lux maxing, que são dicas de como você potencializar a sua versão mais atraente. Contudo, existem muitas problemáticas dentro disso. Porque o ideal de beleza dentro do lux maxing é sobre você ter músculos aparentes, mandíbula marcada e baixo percentual de gordura corporal. Só que a grande questão sobre isso é de como esses homens vão atrás para chegar até essa posição, onde eles acabam recorrendo a substâncias anabolizantes, cirurgias invasivas e até mesmo a autoagressão. Então, por exemplo, nesse caso de cirurgias invasivas, muitos homens acabam gastando dinheiro com cirurgias de aumentar a sua estatura. E nesse caso de autoagressão, muitos desses homens acabam se autoflagelando, dando tapas, socos para que o seu rosto comece a ficar marcado dessa forma. Então, quando a gente para analisar, o lux maxing acaba promovendo o extremo do olhar para si, onde não importa você apenas procurar comer bem, praticar uma atividade física ou se preocupar com o que você usa, por exemplo. E sim que você deve mirar no extremo. Você tem que chegar nessa posição desse cara idealizado que muitas vezes é considerado o sigma e que é valorizado por outros homens que se sentem inferiores. Porque só chegando ou tentando chegar nessa posição é que você vai ter valor para a sociedade perante o que grupos masculinistas e da comunidade Red Pill acaba pregando, onde os dois polos que ditam que você é um homem de valor, que você é valioso para a sociedade, é o quanto de dinheiro você ganha e o quão bonito você pode ser, porque a partir disso você consegue se relacionar com mulheres. Outro aspecto que eu acabei identificando e que faz com que Psicopata Americano seja uma referência para a machosfera fica no ponto de que o Patrick Bateman é um ressentido. Apenas isso, ele é um maluco ressentido. Fica nítido que o Patrick tem esse ressentimento com os colegas de trabalho e até mesmo com os próprios amigos, especialmente nos momentos em que eles tiveram mais destaque que o protagonista, e ele acaba utilizando da violência para compensar essa frustração em questão. E isso também acaba acontecendo com as mulheres dentro do filme. Ele acaba sendo mega agressivo quando é contrariado por alguma moça dentro da trama e a maneira em que ele se relaciona é totalmente desconcertante, desnecessária, desconfortável com o que ele identifica como feminino. A partir desses dois pontos eu consigo ver e ter a minha conclusão que é por isso que os Red Pills conseguiram amar esse filme, porque o protagonista é alguém que é tido como bonito e que ao mesmo tempo maltrata mulheres, porque para grupos masculinistas só isso basta para garantir a idolatria ao ressentimento.
Só que, ao mesmo tempo que eu consigo identificar isso, ainda eu fico intrigado sobre o porquê do filme sofrer esse tipo de interpretação. Porque ele já saiu no cinema sendo criticado pela sua trama, pela maneira em que ele foi produzido. Mas que depois houve um olhar para identificar o que o Psicopata Americano queria apresentar, o que ele queria trazer. Só que, ao mesmo tempo, o período do nosso século acabou passando e ele acabou se transformando em algo que os masculinistas amam, sendo que claramente ele é uma crítica ao consumismo, à elite, às relações supérfluas e, mais do que isso, como você vai gostar de alguém que está cometendo crimes? Por que você está gostando de um criminoso? De que ponto te desbloqueia essa questão de gostar, de amar, de se identificar com um cara que está cometendo crimes, que está fazendo um mal? E aí, eu gostaria de citar mais uma aspas da Mary Harron, onde ela destaca sobre como o Christian Bale teve uma das melhores interpretações da sua vida, justamente por zombar desse tipo de homem. Abre aspas. Estou sempre tão curiosa com isso. Não acho que Guinevere Turner, coautora do filme, e eu esperávamos que fosse abraçado pelos rapazes de Wall Street, de alguma forma. Essa não era a nossa intenção? Então, falhamos? Não tenho certeza do porquê isso aconteceu, porque Christian está claramente zombando deles. Fecha aspas. Eu acabei ligando muito o Psicopata Americano com o Clube da Luta, outro filme que já foi analisado aqui no Masculinidades no Cinema. Só procurar dentro do perfil que você vai achar e acredito que você vai gostar também. Porque me parece que para grupos masculinistas, não importa o contexto e se o enredo é uma crítica. Se existe um personagem masculino atraente e que desconta suas frustrações através da violência e tem o foco no feminino, isso já é suficiente para eles abandonarem qualquer tipo de interpretação de senso crítico para simplesmente amar esse cara e ter ele como um exemplo para cada vez mais conseguir moldar as ideias com outros homens que estão sendo angariados dentro dos grupos masculinistas. E eu acho que isso acaba dizendo muito sobre a nossa construção enquanto masculinidade violenta, enquanto a nossa sociedade que acaba violentando de pequenas formas e de formas grandiosas através da masculinidade. Porque dita a percepção dos homens com base na interpretação do ódio feminino. Eu acho que o grande ponto é esse. Você pode construir, você pode ter um filme extremamente crítico, bem produzido, bem feito, bem esquematizado. Só que a partir do momento em que o seu ponto de crítica é a maneira em que esse homem lida consigo mesmo e do quanto ele acaba sendo violento com outras mulheres como forma de mostrar, cara, isso não está certo. Esse filme está sendo assim para mostrar um ponto de crítica de que você não pode repetir esses padrões. Só que a partir do momento em que homens acabam se identificando com o ódio feminino, isso acaba virando em uma relação muito mais íntima e próxima que esse cara acaba esquecendo da interpretação de ver que esse filme, no fim, é uma crítica. Além disso, sobre como nós acabamos dando muito valor a coisas que não são tão importantes assim, como a beleza, o quanto esse homem é musculoso para definir se você tem ou não tem valor. Isso são coisas que são além da comunidade Red Pill. Eu identifico que essas coisas partem da masculinidade violenta dentro da nossa construção enquanto homens, assim. Quanto de vezes que dentro de uma reunião com outros homens, caras se vangloriaram pelas pessoas que eles ficaram, pelas pessoas que eles transaram e coisas parecidas. E aí, a gente chega num ponto de definir, de almejar uma construção da masculinidade saudável em questão. Especialmente quando a gente para abordar Psicopata Americano. Porque eu acho que esse filme é muito bom. Eu gostei dele. É super tranquilo a gente poder olhar esse filme, poder ver e gostar dele. Mas nós sempre precisamos ter uma lupa de que entender que não podemos repetir essa masculinidade. Porque o Patrick Bateman não é um exemplo, ele é uma crítica. É reforço para não continuar reproduzindo violência. E que vale destacar que você tem valor além da sua conta bancária, além dos gominhos que você tem na sua barriga, além das pessoas com quem você se relaciona. Você tem valor porque você é uma pessoa e você merece ter o valor dado. Então, a gente tem cada vez mais fugir de estereótipos, fugir dessa masculinidade violenta que promove você desenvolver o seu valor em coisas que não são tão importantes assim. Obviamente, bom, a gente está no capitalismo, a gente precisa de dinheiro,
Mas acho que uma masculinidade saudável parte de um ponto de que eu não vou ter mais ou menos valor pelo tanto de dinheiro que eu tenho na conta bancária, pelas pessoas com que eu me relaciono, ou pela minha forma física. Cuidar de você, prospectar um futuro melhor, ter um futuro digno, são coisas importantes. Só que eles são ponto de partida de você ser além disso. Você é valioso porque você existe, porque você é uma pessoa, porque você respeita os outros, porque você promove o amor. Ponto. A gente tem que partir disso para conseguir construir uma masculinidade muito mais saudável. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse episódio. Então deixa um like, um comentário. Se você quiser escrever, mandar uma mensagem para mim muito mais detalhada, longa, meu contato tá aqui embaixo. E se na próxima semana chegar, eu já vou destacar no próximo episódio também. No mais, me siga, se inscreva, minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Eu sou o I Am Gufrutuoso, tanto no Instagram quanto no TikTok. Por lá, eu acabo falando sobre masculinidade também, só que focado no vertical. E fique atento, porque toda semana tem um episódio novo. Valeu!